oração de uma mãe rebenta as porteiras do céu. Então isso é a coisa assim mais linda de se ouvir, e isso é o que me fez muitas vezes orar, porque eu sabia que Deus ia me ouvir, porque eu sou mãe. E não existe a opção de desistir quando se é mãe, porque você não está fazendo mais só por você está fazendo pelos seus filhos. Por mais que seja desesperadora a situação e a gente se encontre, não desista. Dobre seu joelho, peça ajuda a Deus, que é de lá que vai vir ajuda, sem dúvida. Mais um episódio super especial do podcast Mulheres Reais. Para mim é mais um dia de prazer e privilégio ter você aqui comigo. Lembrando que a gente tem um propósito muito lindo, muito significativo desse podcast, que é dar voz às mulheres reais, às mulheres da vida real. Mulheres que têm histórias lindas, que são batalhadoras, que nem sempre estão lá no topo, mas que estão galgando degraus a cada dia. E essas mulheres que podem nos inspirar, nos motivar, que contando as suas histórias, elas podem nos ensinar muitas coisas. Então, o meu objetivo principal é dar voz e visibilidade a essas mulheres. E por isso, para mim, é muito especial, muito importante ter você aqui comigo, compartilhando tudo isso. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de mulheres empreendedoras, principalmente, fotógrafa há mais de 12 anos. Dentro dessa área, meu objetivo é auxiliar você, mulher empreendedora, que muitas vezes está perdida, que não sabe como mostrar o seu negócio na internet. Eu utilizo as fotos e os vídeos como uma estratégia para que você consiga se comunicar, mostrar o teu negócio e realmente vender, faturar, tá bom? E você encontra as minhas redes sociais sempre como Thaís.simplício. No Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, todos eles estão como Thaís.simplício, tá bom? E hoje eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que além de uma beleza estonteante, gente, ela é por dentro uma mulher ainda mais linda. Ela tem 33 anos, cursou a faculdade de fotografia e atua também como fotógrafa na área de família há 9 anos. Ela é mãe solteira da Clara e da Bela, são duas meninas lindas. É uma mulher calma e paciente, meu sonho ser essa mulher, viu? Muito resiliente, batalhadora, ela tem um foco muito grande em realizar os próprios sonhos e os sonhos e futuro das filhas. Ela leva o papel de mãe muito a sério, levando a responsabilidade de ser um exemplo para as meninas. Isso faz com que ela se prive de muitas coisas em prol do futuro das filhas. Então, para mim, é um prazer e um privilégio muito grande ter aqui comigo Ana Sara. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, tá? Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho, né, para que as pessoas me conheçam um pouquinho mais, né? Gente, assim, como vocês ainda não conhecem Dona Ana Sara, essa mulher é um furacão. Vocês vão entender ao longo da história, ao longo que a gente vai ter essa conversa muito especial. Mas, Ana, antes que a gente comece de fato essa conversa, me conta um pouquinho mais de quem é você, um pouco da tua história, para que as pessoas te conheçam, tenham uma ideia do que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, eu sou a Ana, sou aqui de Salto mesmo, sou mãe das minhas duas pequenas, minhas princesinhas, como você falou. Eu atuo nessa área de fotografia, né? Desde que minha primeira filha nasceu, eu resolvi entrar nesse ramo e trabalhar. E para mim, assim, é um prazer enorme, né, estar registrando sempre essas famílias, esses momentos especiais e poder estar com as minhas filhas ali, trabalhando e com as minhas filhas ali debaixo das minhas asas, protegidinhas comigo. Eu tenho 33 anos, o que mais que eu posso falar? Bom, antes da gente se aprofundar mais nessa Sim. conversa, eu quero apresentar para vocês que estão assistindo as pessoas que têm nos apoiado, que têm suportado esse podcast, que têm tido ali um apoio, que têm nos dado uma estrutura para que esse projeto tão lindo aconteça. E eu quero começar pela Mamba Produtora Audiovisual, que vocês não estão vendo, mas é a empresa responsável por toda essa estrutura, por essas luzes que deixam nossa pele linda, maravilhosa, por toda a estrutura aqui do podcast. Então você, empreendedor, empreendedora, que tem ali uma vontade, um desejo de criar o seu próprio curso, de ter o seu podcast, aqui é o lugar certo que você vai ter toda a estrutura necessária para isso, tá bom? Além disso, nós também temos aqui a Vanessa, da V7 Cachos. A Vanessa é a pessoa que faz a minha maquiagem, que cuida dos meus cabelos. Apesar dos meus cabelos não serem naturalmente cacheados, a Vanessa ela é especialista em cachos naturais, em cabelos naturais. Então você, mulher que passou por uma
uma transição, ou que quer voltar à originalidade do teu cabelo, do teu cacho, que não sabe como cuidar muito bem, a Vanessa é a pessoa certa para te dar todo o suporte, todo o apoio, tudo que você precisar nesse sentido, tá bom? Além disso, nós também temos a Mask Store, que é responsável pelos looks que eu tenho utilizado aqui. Então a Mask tem looks maravilhosos. A Bruna, que é a responsável ali pela loja, também é consultora de imagem e estilo, e ela pode te ajudar a encontrar o look perfeito, a ver qual cor combina mais com você, qual look vai deixar a tua beleza ainda mais linda, tá bom? E eu quero agradecer especialmente a esses patrocinadores que têm nos ajudado tanto, tá bom? Continuando aqui, Ana, você já é fotógrafa há 9 anos e a gente se conheceu lá no começo, quando você estava fotografando, né? Teve algum motivo que te fez escolher essa área especificamente? Alguma vontade, né? Alguma história por trás disso? Não, na verdade, assim, eu sempre quis. Na época que eu saí da escola mesmo, né? Eu coloquei lá para a faculdade, eu coloquei jornalismo e fotografia. Então, o jornalismo só ficou como segunda opção ali, eu sempre quis ir na área de fotografia mesmo. E eu sempre achei incrível isso de registrar famílias, a área de casamento também é uma área linda, que eu acabo sendo apaixonada também. Mas as famílias, a hora que você pega e mostra pra mãe a foto do bebê, que ela acha que, nossa, ele tá sério, não vai ficar lindo, daí você mostra a foto, é uma coisa assim muito gratificante, né? Então isso só veio crescendo e me deixando ainda mais encantada nessa área mesmo. E trabalhar com famílias, além de registrar memórias, né? Você traz um novo olhar para aquela família, para aquela criança. Isso com certeza deve ter um peso para você de ter escolhido especificamente a área de família, né? Sim, sim. É assim muito gostoso, porque às vezes a mãe chega no ambiente ou a mãe fala, ai, mas eu não quero sair com o bebê. Não, eu faço na sua casa, ai, minha casa é feia. A gente não vai mostrar a casa do cliente, a gente não vai mostrar bagunça, a gente não vai reparar nisso, a gente vai focar naquele momento no bebê ali na banheira, dentro do box, tomando banho. E aí a mãe olha e fala assim, nossa, nem parece que é aqui. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, né? Acho que você já passou por isso também. Sim. E é muito gostoso, né? Isso. Com certeza. E querendo ou não, você faz parte ali de gerações, né? Gerações. Eu tenho certeza que eu já passei por isso e você também deve ter passado de, às vezes, fotografar a mamãe grávida, aí nasce o neném, daí a pouco vem um segundo neném, e esses nenéns vão crescendo e você vai acompanhando cada fase. Isso é muito especial também, né? O fato de hoje você ter 2 filhas, de você ter a tua própria família, você acha que fez com que você enxergasse o teu próprio trabalho de forma diferente? Sim, sem dúvida. E querendo ou não, isso passa muita segurança pra cliente, né? Porque às vezes a cliente não sabe que eu sou mãe, se ela não me conhece, é um primeiro contato. Então aí eu falo, não, eu também sou mãe, daí parece que a cliente se solta, sabe? Acalma. Ela sabe o que eu tô fazendo. Às vezes elas olham e falam, nossa, mas você é mãe, não parece. E aí, tipo assim, ela já sabe, newborn principalmente, né? Porque daí ela fica com medo de dar o bebezinho dela, pequenininho, então eu já falo assim, já vou soltando ela, sabe? Olha, eu sou mãe também, tenho 2 crianças. Então você vê a confiança da cliente nisso, então isso faz muita diferença, né? Fora as experiências que a gente já sabe como acalmar, né? Às vezes a própria mãe ali no começo, nos ensaios de newborn, principalmente, ela tá ansiosa, ela tá nervosa. Então a gente já tem essa experiência e acaba passando uma calmaria ali pra mãe no momento. É muito gostoso. Legal. Teve alguma história de alguma família ou de algum neném que te chamou a atenção, que te marcou de alguma forma? Ai, tem várias, assim, eu acabo me apegando à família, principalmente quando a família vai fazendo acompanhamento mensal, batizado. Então, são várias histórias, assim, que eu tenho aqui comigo que é muito gostoso, né? Você vai agregando ali a família, você vai entrando na família, né? As pessoas vão te acolhendo. É uma coisa, assim, realmente, é uma profissão muito gratificante pra mim, sabe? E hoje você tira foto das suas nenéns também? Que acho que deve todo mundo perguntar isso, né? Olha, ultimamente tá sendo só Dia das Mães e Natal, porque às vezes elas não querem, né? Eu quero tirar foto de tudo e elas ficam, mãe, já tão grandinhas, né? Então às vezes fica, até nos ensaios de Natal ou de Dia das Mães, eu crio aquela expectativa gigante, porque eu entrego fotos muito lindas para as clientes. Sim. E aí eu também quero essas fotos lindas minhas, mas aí às vezes é um chororô, tá de mau humor, tá da pá virada, não quer fazer foto. Mas sai, uma ou outra sai. É mais difícil. Sim. Ana, e me conta um pouquinho a história do nascimento das meninas, né? Porque eu, hoje que te conheço, sei que você é uma mãe, assim, muito guerreira, que você batalha realmente pelo futuro delas,
que você leva tudo isso sozinha, o que é mais difícil, que tem muitas mães, tem muitas mulheres que hoje em dia têm que lidar com isso sozinha, né? Me conta um pouquinho como que foi a diferença, principalmente, do nascimento da Clara e da Bela, o quanto isso influenciou no teu amadurecimento como mulher, né? O que você pode nos compartilhar em relação a isso? Sim, eu, assim, sempre quis muito ser mãe, sempre fui apaixonada por criança, né? Então, eu sempre quis. E aí, as minhas duas irmãs mais velhas, elas não podem engravidar. Então, eu sempre, desde muito nova, eu sempre tive esse receio de também não poder. Só que minha mãe teve 6 filhos. E aí, eu ficava... Nossa! A família é grande. Então, eu tinha muito esse receio e eu sempre... A hora que eu fiz 18 anos, eu lembro até hoje que eu vi... Quando a minha irmã foi no ginecologista, e o ginecologista falou pra ela que ela nunca ia poder engravidar. Eu lembro até hoje, ela sentada na cama contando pra minha mãe chorando. Nossa. Ela tinha acho que 18, 19 anos. E isso ficou muito, muito forte assim em mim, sabe? Eu lembro a cena, a luz que tava no ambiente, tudo. E aí eu falei, não, eu preciso ter filho, eu quero ter filho, eu quero ser mãe. E aí, então, logo, eu sempre quis casar cedo, eu me casei cedo. E aí, logo que eu casei, eu já falei, eu quero engravidar. Quero engravidar. Daí eu fui 8 meses tentando engravidar da minha primeira filha, da Clara. E aí eu chorava todos os meses, porque eu não engravidava, eu tinha esse receio. E aí veio, na hora que eu descobri, assim, a maior alegria da minha vida. Logo no comecinho eu descobri que eu tava com descolamento. Eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu ia perder minha bebê. Mas não, deu tudo certo, eu fiz o repouso certinho. E aí veio a Ana, que é a minha riqueza, né? As duas são, assim, minhas bênçãos. Eu sempre quis, eu desejei muito, eu pedi muito a Deus por elas. E mudaram minha vida totalmente, né? Você sabe a mãe que eu sou. Sim. E é assim, é maravilhoso ser mãe delas. E teve muita diferença de quando a Clara nasceu e de quando a Bela nasceu em relação à sua fase da vida, como você encarou a gravidez das duas, enfim. Eu acho que assim foram muito tranquilas. Eu tenho até hoje eu já não pretendo mais ter filhos, mas eu tenho receio se por acaso eu engravido, porque as duas gravidez foi tão tranquilas, tipo em questão de enjoo, elas nasceram, eu não sofri com questão de cólica, essas coisas todas que muitas mães passam, né? Essa dificuldade toda, eu não tive. Porque a Ana tinha coliquinha normal de bebê, mas foi assim um começo tranquilo. E aí, depois, logo eu já quis engravidar da Bela. Eu queria, com 1 ano, que a Ana tivesse 1 ano, eu já queria engravidar. Pra elas crescerem junto. Uma loucura, né? Que elas brigam demais. Imagina. Mas, assim, foi tranquilo. Das duas. A Ana foi uma fase tranquila. A Belinha, eu quis muito também ter, né? O que conturbou foi mais a partir do momento que a Belinha fez 1 ano, que muitas mudanças na minha vida. Mas no comecinho, depois que elas nasceram, pra mim foi muito tranquilo, graças a Deus, assim, sabe? Que bom. E hoje você é solteira, você se divorciou, né? E você cuida das duas sozinha, você tem a sua empresa de fotografia em paralelo. Como que, entre aspas, muitas aspas, você concilia, que na verdade a gente não consegue conciliar tanto, não dá pra ter esse equilíbrio, mas como que você leva isso hoje, né? É aquela conversa, né? Como que você dá conta? A gente não dá conta, né? A gente não dá conta de nada. Mas eu tento conciliar da melhor forma possível. Como eu te falei, quando a Ana nasceu, eu trabalhava no shopping. E assim, shopping pra quem é solteiro, não tem filhos, é incrível trabalhar, é gostoso. Mas a partir do momento que a Ana nasceu, eu falei assim, não, eu quero começar na fotografia, né? Pra eu poder cuidar dela. Então foi aí que eu comecei. Comecei na minha casa que eu morava, numa lavanderia. Era uma lavanderia grande, uma lavanderia toda de azulejinho azul. E foi lá que eu comecei, assim, né? Pegar bebês pra fazer fotos de newborn, acompanhamento. Comecei fazendo com a minha própria filha, bebezinha. E hoje eu olho, assim, as fotos, né? Desse momento que eu tenho algumas. E as de hoje eu falo assim, meu Deus, como eu evoluí, né? Mas, assim, é um desafio diário, é uma luta constante, né? Porque eu tenho que atender, eu tenho que dar atenção para minhas filhas. Esse ano tá sendo ainda mais desafiador, porque uma tá estudando de manhã e a outra à tarde. Então, eu não tenho nenhum tempo sozinha. É 24 horas por dia com elas. Então, eu tenho que conciliar o atendimento, à tarde, que a Ana é mais tranquilinha, então eu marco à tarde, ou nos finais de semana delas, como o estúdio, nesse momento, está na minha casa. Aí esses desafios enormes que está esse ano. Conciliar isso tudo, né, com o comércio ali em casa. Mas vou conseguir. Amém. Né? Vou conseguir. Eu lembro de quando chegou a pandemia, principalmente, né?
para todos nós que trabalhamos com serviços, com o público, foi uma época muito difícil, né? Foi. Querendo ou não, a gente que trabalha na área da fotografia, principalmente, eu dependia única e exclusivamente da foto, você também tinha um estúdio ali, né? Foi algo que impactou muito direto no negócio e que muitos fotógrafos desistiram da profissão, fecharam seus negócios. Como foi para você lidar, principalmente nessa época, nesse momento tão desafiador? Nessa época foi realmente, assim, apavorante para todo mundo, né? E eu não cheguei a fechar o estúdio. A gente teve muito medo, na época eu trabalhava eu e minha sócia, a gente teve muito medo de ter que fechar as portas, né? Mas se fosse necessário, faríamos. Mas não chegamos a fechar. Mas não tínhamos mais cliente, não tinha mais aniversário. Então eu fiquei em casa com 2 crianças, porque a escola fechou também. A casa que eu morava na época foi uma fase, assim, muito difícil para mim, muito. Porque a casa que eu morava era na casa da sogra da minha irmã, era no 3º andar, né? No sobrado eu morava no 3º andar. Não tinha água, a água não subia, não tinha água no bairro e não, por ser 3º andar não subia água. Meu Deus. Então eu tava lá, às vezes dias de calor, com 2 crianças, não tinha água, sem trabalho, foi assim realmente debaixo de oração, pedindo muito a Deus que me ajudasse. E aí o que eu achei de solução foi trabalhar como faxina. Eu comecei a trabalhar de faxineira em uma casa, que até hoje eu faço serviço para eles, porque é uma família que me acolheu nesse momento. E é uma família maravilhosa aqui de Salto. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Então me ajudou, sabe, a ter como me sustentar um pouquinho ali com as minhas meninas, né? Depois veio aquele negócio do auxílio para mãe, que ajudou também. Mas em relação ao estúdio, ficamos fechadas por, acho que foram mais de um ano, de portas fechadas, sem clientes, sem poder atender. E até o que você comentou, né, que você buscou uma segunda alternativa, uma segunda opção para poder realmente trazer sustento para tua casa ali, de ir fazer faxina e tal. Em algum momento você sentiu que isso te desmerecia de alguma forma? Ou, porque querendo ou não, tem muitas pessoas que têm um certo orgulho, né? Ah, não, eu sou fotógrafa, não vou fazer faxina na casa de ninguém, imagina, isso não condiz com quem eu sou. Como foi isso pra você? O que você sentiu nesse momento? Olha, pra mim foi, assim, uma porta que Deus abriu. Eu nunca vejo como um trabalho humilhante, jamais, né? Era o trabalho que estava trazendo condições de eu cuidar das minhas filhas, porque ainda não tinha o auxílio. Então, pra mim, assim, claro que tem o preconceito de muitas pessoas, de falar, nossa, mas você vai fazer faxina, por que você não... Eu ouvi muito isso. Por que você não procura um serviço em empresa? Por que você não procura no comércio? Só que as pessoas não entendem que eu tenho 2 crianças, eu não tenho com quem deixar. Aí eu vou sair pra trabalhar, eu cheguei a fazer entrevista na Padaria Aliança, aqui em Salto. Só que assim, não, as coisas, a conta não fecha. Você ir lá ganhar 1.500, vamos supor que seja, e aí você ter que pagar 1.100 para as pessoas olharem suas filhas. Não fecha a conta. Não tem lógica eu sair de casa todos os dias para ganhar isso, para pagar isso, entendeu? Então, pra mim, assim, por mais que teve julgamentos de algumas pessoas, mas eu nunca me importei, sabe? Eu tenho que varrer a rua, eu vou varrer a rua. Eu tenho que trabalhar de tal coisa, eu vou trabalhar. Eu tenho que fazer faxina, eu vou fazer. E não foi só, no começo não foi só lá. Eu acabei pegando acho que 2 ou 3 casas e pra mim eu fui feliz da vida, sabe? Porque eu tava sustentando minhas filhas. Então isso pra mim é o mais importante. Independente do trabalho que eu tenha que fazer, pra mim eu nunca vou ter vergonha. Sustentando minhas filhas é o que importa pra mim. E eu acho que esse é o sentimento que melhor descreve uma mãe, né? Sim. Que você faz o que precisa ser feito, né? É uma precisa leoa ser feito. realmente ali, Exatamente. né? Que sai à procura do que precisa realmente para alimentar as filhas, para sustentar. Sim. E isso acho que fala muito sobre o teu próprio caráter, né, Ana? Como Sim. pessoa, de não deixar o orgulho falar mais alto, coisa do tipo, né? E eu acho que acaba sendo uma lição para muitas mulheres que às vezes se encontram em momentos tão difíceis, a maternidade que traz tantos desafios, né? Você ainda sendo uma mãe solteira, tendo que cuidar das 2, praticamente sem rede de apoio ali, né? Tendo muito pouca ajuda. Então, ter essa mentalidade de que você precisa fazer o que tem que ser feito, de que você vai engolir o orgulho, de que você vai se colocar em situações, mesmo que de risco em alguns momentos, para proteger as suas filhas, isso fala muito sobre quem você é como pessoa, né? E acaba sendo uma lição para muitas outras mulheres. E pensando exatamente nisso, como que tá a sua vida no hoje, vamos dizer assim, com as meninas, né? Porque eu sei que você acabou fechando a sociedade, hoje tá meio que recomeçando aí, né? Compartilha um pouquinho com a gente como que tá essa fase específica.
Hoje, é como você disse, né? Eu estou recomeçando. Para mim, tá sendo bem desafiador pelo fato de estar na minha casa no momento, né? Como eu comentei. Mas é assim, desafios sempre vão ser bem-vindos na nossa vida, né? É sempre para um crescimento, né? Isso eu sempre aprendi. Então, assim, tá difícil, porque é um começo, né? Não é aquele comecinho lá da lavanderia, há anos atrás, né? Hoje eu já tenho uma bagagem enorme, hoje eu já tenho uma lista de clientes, eu já tenho uma experiência. Então, é diferente, mas não deixa de ser um recomeço, né? Mas, assim, tá sendo tranquilo. Né? Eu vou começar aos pouquinhos, eu já tenho uma cartela de clientes, eu já tenho esse começo, essa base para saber por onde eu inicio, o que eu faço, mas vai indo, vai fluindo, se Deus quiser. E eu acho que tem muito essa questão de ter fé em Deus, né? Tem fé. De ter esse pilar muito importante, porque, cara, em tantas situações que aconteceram com você, na minha própria história, nessa época da pandemia também, eu cheguei a ter 4 trabalhos diferentes para conseguir também pagar meu aluguel, me virar ali em tudo, e a gente sabe como é difícil, mas a gente faz o que precisa ser feito, né? Tem essa responsabilidade em relação ao presente, mas principalmente em relação ao futuro, né? Mas eu acho que ter a fé como um pilar, como um princípio, muda tudo, não muda? Muda, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muita fé, eu sempre vou na igreja, e isso é um dos princípios gigantescos que eu ensino para minhas filhas, é a primeira coisa. Tanto que a Ana, todo dia antes de dormir, ela ora, sabe, assim, e me comove muito, porque ela é tão pequenininha e ela faz a oração todos os dias. Às vezes eu mesma esqueço de orar, né, na canseira do dia a dia, acabo adormecendo ali com elas, mas ela ora todos os dias, sabe, assim. Então eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo de ensinar isso para elas, né? E elas veem a fé que eu tenho, porque tudo em casa eu tenho o costume de falar, nossa, graças a Deus, glória a Deus, conseguimos, foi Deus que ajudou. Então acho que isso mostra muito para a criança, né? Sim. Tipo, os valores, né? E para mim isso é o mais importante. A fé sempre vai ser Deus, família e trabalho. Então a minha família e Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Sim. E é o que eu ensino para elas, né? A fé muda tudo na nossa vida. Eu ia perguntar isso, se você tem noção do impacto da marca que você tem deixado nas tuas filhas, né? Se você vê frutos hoje em dia, mas até em relação a Aninha sobre ela orar e tal, isso já mostra muito, né? Que elas acabam aprendendo com você, entendendo toda essa força. E é muito provável que quando elas crescerem, elas ouvirem essas mesmas histórias, elas tenham uma admiração ainda maior por você, né? Por tudo que você teve que abrir mão. Quantas e quantas mulheres por aí a gente vê que abrem mão da própria vida para poder cuidar realmente dos filhos, para poder dar um futuro melhor. E com certeza lá na frente elas vão olhar para isso e vão te agradecer ainda mais, né? Eu não sei se você se lembra quando, na época que nós estávamos trabalhando na escola juntas, que eu descobri a gravidez lá na escola. E teve uma pessoa que falou, que trabalhava com a gente, que falou pra você, nossa, ela acabou com a vida profissional dela. Sim. E aquilo nunca mexeu comigo, porque eu sabia que não acabaria com a minha vida. E não acabou, né? Muito pelo contrário, minhas filhas me dão força diariamente, porque eu sei, se fosse só eu, talvez eu não tivesse essa garra, essa força toda. Talvez eu não fosse essa Ana tão forte que eu sou hoje. Mas pelas minhas filhas eu sou. É por elas que eu acordo todos os dias e faço. E outras coisas que eu já ouvi também, de pessoas que às vezes tentam atacar a gente que é mãe. Tipo, por exemplo, ai, mas você tá trabalhando com seu filho no comércio, você não é tão profissional. Não, nós somos excelentes profissionais. Muito mais profissionais ainda, porque a gente tem que levantar, pegar nossos filhos, ir até o nosso trabalho. E a gente tá mostrando para nossos filhos que a gente tá indo trabalhar. Então é esse o legado que a gente deixa, né? Eu deixo para elas todos os dias. Olha, mamãe tem que trabalhar. Muitas vezes elas não queriam ir comigo, né? Ou quando o meu estúdio não era, elas estavam cansadinhas, elas queriam dormir, mas eu tinha que pegar elas e ir comigo. Isso não me faz menos profissional do que qualquer outra fotógrafa, do que qualquer outra pessoa, né? Na pandemia, quantas mães tiveram que estar ali nos seus comércios com os filhos, porque não tinha escola. Sim. Nas férias, teve férias, 2 meses de férias do final do ano pra cá, eu tive que trabalhar todos os dias com as minhas filhas dentro de casa, fazer tudo com elas, né? Mas isso nunca vai me tornar menos profissional do que ninguém. Muito pelo contrário, eu tô ali com elas, elas estão aprendendo o que é o trabalho desde pequeno. Desde pequenininho. E isso não te impede de realizar, né, Ana? Não. Porque eu acho que isso fala muito sobre algumas gerações que a gente enxerga hoje em dia, de que dão desculpas, de que acabam utilizando essas situações como um pilar de sustentação, de, poxa,
eu não consigo, porque eu não tenho quem deixar minha filha, então eu não vou fazer. Tal emprego eu não vou aceitar, porque eu não tenho como fazer. Né? Hoje a gente tá aqui nesse podcast e a Belinha tá ali, sentadinha do lado. Então, assim, você poderia muito bem ter uma ótima desculpa. Ai, Thaís, não consigo, não tenho quem deixar minha filha. Exato, só que isso não te impede de ir pra frente da trincheira e guerrear. Exatamente. E você sabe que a gente tá falando de fé, eu lembrei agora de uma história que eu gosto muito da Bíblia, que fala sobre Davi. Que Davi, a gente ouve ali, que Davi foi lá o cara que derrotou o gigante, Golias, enfim. Só que isso nos mostra uma outra vertente, né? Davi, ele não era conhecido, ele era um menininho que trabalhava no campo. E foi lá e teve coragem, muito mais que vários outros soldados, enfrentou o gigante, derrubou, matou Golias. E a partir disso, ele foi para um próximo nível, porque ele se tornou respeitado pelo rei, ele começou a trabalhar dentro lá do trono, do reinado do rei Saul, principalmente, e ele começou a ser valorizado. Isso me mostra que Deus muitas vezes coloca gigantes na nossa frente para nos levar a um próximo nível. Gigantes nos tornam pessoas melhores. A partir do momento que a gente enfrenta e passa por esses gigantes, nós somos levados a um novo patamar, a um nível muito acima. E isso fala sobre a nossa resiliência, sobre a nossa força, sobre a nossa maturidade, mas sobre lugares que Deus nos coloca, né? Querendo ou não, a sua atitude de coragem de ter saído de uma casa no 3º andar, que mal chegava água, que as suas filhas acabaram sofrendo por causa disso, que você sofria mais ainda de ter que vê-las nessa situação, mas de não se conformar com tudo isso, porque a dor também é uma zona de conforto. Muitas pessoas às vezes se confortam na dor e usam isso como um pilar. E você não foi, pelo contrário, você foi pra cima, você foi pra frente e conseguiu batalhar e levar tudo isso de uma melhor forma possível. Então, você passou por vários gigantes e esses gigantes te tornaram a mulher que você é hoje, né? A mulher forte que poucas pessoas às vezes conhecem, mas que quem conhece sabe o quão você tem valor realmente como mulher, né? E pensando nisso, Ana, tem muitas mulheres, muitas mães que passam por situações como a sua hoje, que muitas vezes não veem saída, que acham até que é só com elas que isso acontece. E eu queria te perguntar, se você olhasse hoje para a tua história, o que você tira de aprendizado, ou alguma situação que você passou que te ensinou muito, que possa ser como exemplo, como inspiração para essas mulheres? Olha, tá, de situação assim, eu tenho tantas, porque depois que eu me divorciei, passar por isso sozinha é extremamente difícil, né? Então, assim, situações difíceis foram muitas, mas muitas vezes até na hora que eu tinha que, por exemplo, buscar a minha filha na escola, ou levar, na época que começou o Uber, porque eu não tinha carro, né? Então, ou eu fazia a pé, ou eu ia de ônibus, mas aí começou essa história do Uber. E logo que eu me separei, e eu tinha que levar minha filha cedo pra creche, e a outra ficava comigo, daí eu tinha que ir da creche ali do centro até lá na José Galvão, né? Você é de Salto, você conhece? Até lá na José Galvão a pé com a Ana, que era pequenininha. Então, assim, tipo, eu ia, sabe, tentando cantar, tentando distrair, mas era tudo a pé. E eu ficava morrendo de dó. Mas situações, assim, difíceis era, por exemplo, ter que voltar a pé, que pra descer a 9 a gente desce, né? Aí tinha que voltar, subir a 9 com uma criança a pé pra pegar outra. E às vezes o Uber deixava a gente lá, tipo, não levava. Muitos Uber, por exemplo, falavam assim, não, cadê a cadeirinha? Criança não pode andar sem cadeirinha. Eu falava, moço, que cadeirinha? Tô com o bebê no colo, com mochila, com bolsa de escola. Não levo, não levo. Então, muitas vezes eu fiquei, tipo, sabe quando você para na frente da escola, vê todo mundo indo embora com os carros. E você... Então, assim, algumas coisas que me marcaram, sabe? Mas passou. São, como você disse, né? São coisas pra me deixar, para me fazer crescer, pra me deixar forte, né? E tem me feito muito forte, realmente. E isso fala muito sobre a tua força de novo, né, Ana? Mas de não desistir, cara. Porque mesmo com tudo isso, você é uma mãe incrível. Você é uma mãe exemplar hoje em dia. Isso moldou o teu caráter, isso te lapidou como pessoa, né? É por isso que eu fiz tanta questão que você viesse aqui hoje, porque eu falei, as pessoas precisam conhecer quem é a Ana, quem é a leoa que existe nela como mãe, o tanto que você já guerreou, o tanto que você já passou,
né? Atravessar a cidade a pé com um neném pequeno, muitas vezes debaixo de sol, cara, não é nada fácil. Dói nós, né, ver isso. E mesmo assim, você passou por tudo isso. E hoje você tem uma casa, você montou o teu estúdio na sua casa, está recomeçando, mas você não teve medo. Você não se... Porque provavelmente muitas pessoas olhariam para você e falassem, ela vai se render à depressão uma hora ou outra. Não vai dar conta, as crianças vão acabar ficando com a avó. E você não desistiu em momento nenhum, né? Sim. E pensando nisso, Ana, eu sempre faço uma pergunta aqui no podcast, né? Imagina que esse vídeo, essa nossa conversa, ele fosse passado num telão gigante que todas as mulheres do mundo pudessem ver, do Brasil ao Japão. Qual seria a mensagem que você deixaria para essas mulheres ali, né, de algo que você aprendeu, que Deus tocou em você? Como você traria de forma de inspiração para essas mulheres? Olha, a coisa mais principal que existe na minha vida é que não existe a opção de desistir quando se é mãe. Não existe, porque você não está fazendo mais só por você, você está fazendo pelos seus filhos, né? Então, por mais que seja desesperadora a situação, né, em que a gente se encontre, não desista, porque, sabe, dobre seu joelho, peça ajuda a Deus, que é de lá que vai vir ajuda, sem dúvida. Sem dúvida, é a coisa mais importante na nossa vida, é Deus. E é Ele que tem me ajudado todos esses anos, sozinha com minhas filhas, me ajudado e me sustentado com elas também. Então, a fé é o maior princípio que existe e a coisa mais importante que existe para nós. Com certeza. E Deus ouve nossas orações, né? Como eu sempre ouvi desde pequena, a oração de uma mãe rebenta as porteiras do céu. Então, isso é a coisa assim mais linda de se ouvir. E isso é o que me fez muitas vezes orar, porque eu sabia que Deus ia me ouvir, porque eu sou mãe, né? Por mais que Deus ouça todos nós, mas a oração de uma mãe, não. Muitas vezes eu liguei para minha mãe e falei, mãe, ora para isso, porque era minha mãe que ia orar para mim, né? Mas é a coisa mais importante. Sim. É a fé que a gente tem em Deus. E a oração, ela tem muito poder, né? Tem. Na Bíblia a gente aprende exatamente isso, que a oração, Sim. ela tem um poder, assim, enorme, a gente não imagina, né? Só que depende de nós. Muitas vezes a gente fica naquela de, não, Deus sabe o que eu tô passando, Ele sabe que eu preciso de ajuda. Quando, na verdade, Deus busca relacionamento. Deus quer que você se relacione, que você se ajoelhe, que você conte pra Ele, olha, Deus, aconteceu isso, meu dia foi assim. E não tô dando conta sozinha. Eu preciso de ajuda. Porque é um pai, né? Na verdade, Deus, a gente fala que é um pai, mas Deus é uma mãe. Porque quando a gente está desesperado, quando a gente está com medo, quando a gente está angustiado, o que a gente quer? A nossa mãe. Eu até hoje, eu tenho 33 anos, mas minhas angústias eu não falo tanto para minha mãe, porque às vezes eu sei que vai preocupar ela. Mas Deus é uma mãe na nossa vida, porque é Ele que vai nos escutar. Então, no nosso desespero, na nossa angústia, a melhor coisa que a gente tem a fazer é se ajoelhar e contar para Deus. Porque às vezes a gente só vai chorar. Mas Deus entende o que a gente tá falando ali com as lágrimas, né? Cada lágrima é uma oração, Sim, né? Exatamente. Às vezes a gente não tem força nem de se ajoelhar, mas ali deitada, sentada, ou em pensamento, a gente tá ali conversando e Deus tá sentindo e tá entendendo o que a gente tá querendo dizer, né? É uma coisa, assim, muito, muito incrível que existe. Sim. Né? Ana, eu quero te agradecer mais uma vez por obrigada. Poder vir compartilhar coisas tão importantes, tão especiais na sua vida aqui com a gente. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas mães que vão ouvir esse podcast, que vão te assistir, vão sentir a verdade que eu tô sentindo, vão sentir a transparência e a força dessa mulher que você é hoje, né? E com certeza isso marca e impacta muitas outras mulheres. Então, muito obrigada por você ter topado, muito obrigada por você estar aqui hoje. E pra mim é muito especial poder te ouvir falando. Eu já te conheço, eu sei no dia a dia a mulher incrível que você é. Mas eu tenho certeza que Deus tem grandes planos pra você ainda, tá? Obrigada a você pela chance. Imagina. Gente, esse foi mais um papo. A gente anda muito emocionada nesses últimos episódios, né? Então, assim, pra mim é incrível poder ouvir mulheres como a Ana, poder ouvir histórias, assim, poder dar voz a essas mulheres, porque isso é muito especial. Eu tenho certeza que você que tá assistindo pode com certeza ter sido tocado pelo que a Ana compartilhou, de ver que você não tá sozinha, que você tem dificuldades, mas que todas nós temos. E o que a outra pessoa tá fazendo para continuar sendo forte,
para não desistir, para não se render a uma depressão ou alguma doença desse tipo, né? Então eu espero que você tenha conseguido aproveitar. Escreve aqui para mim nos comentários qual foi a parte que mais te tocou desse vídeo, desse podcast. E já se inscreve no canal para você poder assistir todos os outros episódios que vão vir ainda. Para mim é realmente muito especial ter você aqui. E eu aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau!